Boa tudo noite. bem? Boa noite. Como é que tá, Lu? Tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Tô parecendo cientista maluco aqui com o cabelo tudo. Não, fica tranquilo que a gente entende. Até porque a gente está tudo no mesmo barco. Bom, antes Tudo de mais nada, bem? queria agradecer a tua participação, você ter aceitado esse convite. Você sabe que eu sou uma grande fã, uma grande admiradora sua. Queria que você contasse um pouquinho para o pessoal quem é você, o que você, né, por que a gente se encontra nesse grande projeto, tanto nesses grandes projetos, né, tanto no seu quanto no meu, e para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, né, o pessoal da área, aí, o pessoal que não é da sua área te conhecer um pouquinho mais. Beleza. Já começamos com tudo, né? Aham. Então, Lu, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade aí de falar um pouquinho sobre o trabalho, né, que a gente desenvolve dentro da área de atuação com cães, né? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael. Para quem já me conhece, meu nome é Rafael. Também não muda, né? É uma coisa impressionante. E eu trabalho com treinamento de cães há 18 anos, mais ou menos, aqui em Curitiba, né? Faço treinamento de pets, atuo um pouco com gatos também. Sou especializado em manejo comportamental de cães e gatos. E desde 2010, mais ou menos 2009, me interesso bastante por essa questão que é os cães de ajuda social, né? Que daí abarca uma série de fatores, né? E que a gente vai discutir daqui a pouquinho, a gente vai conversar daqui a pouquinho, acredito que vai ficar claro para o pessoal. E hoje a gente está aí nos finalmente, né, da conclusão do mestrado, né, que é focado nessa área, que é a avaliação e identificação de cães de abrigo, isso que eu acho bem interessante, né, animais que estão fora aí do radar da sociedade, para as intervenções assistidas por animais. Então a gente está terminando aí o mestrado, em breve, mestre em ciência animal, e se Deus quiser aí vamos conseguir abarcar todo esse universo grandioso que envolve não só o autismo, muitas vezes o TDAH, outras frentes, e que nós podemos trazer e fazer uma junção de tantas questões sociais aí que hoje em dia nós enfrentamos. Maravilha, Rafa. Então vamos falar um pouquinho, vamos explicar para o pessoal um pouquinho o que é essa questão da intervenção assistida por animais, ou a gente diz cão de ajuda social também, a gente fala, né? O que é isso? Como é que faz qual que é o trabalho desses animais? Vamos colocar como o animal é escolhido, como o animal é treinado, quanto tempo demora, né? Vamos falar um pouquinho do que são esses cães de ajuda social ou o que é essa intervenção assistida por animais. Tá bom. Bom, a primeira coisa a gente tem que observar a coisa como se fosse de uma perspectiva muito grande, né? Então, a primeira coisa que a gente tem o mercado pet, é enorme, né? Daí abarca a área de medicina veterinária, abarca a área de biologia, abarca a área de uma série de situações, e quando a gente vem baixando esse foco, a gente vai entrar nos cães de ajuda social. Então, de certa forma, para falar basicamente, os cães de ajuda social, eles envolvem 3 frentes, tá bom? Os cães de serviço, tá certo? Um exemplo, cão guia de seta. Uhum. Ótimo. Beleza, então. Aí você tem os cães de intervenção assistida por animais, que é uma outra frente dentro dos cães de ajuda social. E aí você tem os cães de apoio emocional e apoio técnico. Essas três esferas, elas se meio que interpõem entre elas, né? E, de certa forma, daí acaba criando determinadas confusões, ou muitas vezes as pessoas não sabem como que funcionam os processos. E como é
um ambiente muito dinâmico e muito flexível e que acaba tendo influências de várias frentes, fica bem confuso mesmo, né? Mas, de qualquer forma, daí falando especificamente dos cães de intervenção assistida por animais, nós caímos para outras 3 esferas, né? Que são as atividades assistidas por animais, a terapia assistida por animal e a educação assistida por animal. Rafa, vai ter mais esferas daqui para frente? Muito provavelmente, porque já está sendo estudada várias outras possibilidades de inclusão dos cães em outras frentes, inclusive até no coaching, se você quer saber. Isso vem muito... Tudo isso que você está falando, né? A ciência já está trazendo muito resultado. Por quê? Porque hoje já se sabe, né, que o nível de estresse, até medido em cortisol, enfim, das pessoas, diminui muito na presença de cães. Hoje a gente tem N empresas que permitem que os seus funcionários levem os seus cães, né, para as empresas. Então, a gente hoje já tem uma condição que não é só uma condição emocional, mas está provado dentro de um processo fisiológico, neuroquímico, enfim, que há uma diminuição dos comportamentos exacerbados, há uma diminuição da ansiedade, há um controle do estresse muito maior na presença de animais, né? E o sucesso disso tudo vem só contribuir com essas intervenções, com essas terapias assistidas, as intervenções, né, de modo geral, assistidas por animais. Por quê? Porque a gente consegue beneficiar justamente essas pessoas, né, os neurodivergentes, né, os neurodiversos, junto com esse processo de criação de vínculo, desenvolvimento emocional, enfim, a gente consegue trabalhar isso de forma muito bacana. Eu tive a oportunidade de acompanhar autistas severos, né, com intervenção autistas severos, não verbais, com intervenção assistida com animais, terapia assistida por animais aí, né? Que nos primeiros 3, 4 meses não chegava perto do animal, né? No final de 8, 9 meses de terapia, essa criança já abraçava o animal, já esboçava um sorriso quando via aquele animal. Então, assim, a gente já sabe que esse processo ele é muito benéfico e ele traz resultados muito efetivos, né? E dentro dessa questão, Rafa, dos cães de trabalho, você falou, por exemplo, os cães de ajuda, os cães para cegos, né? São cães de trabalho. Os cães que fazem essas intervenções, eles não são considerados cães de trabalho? Então, na verdade, a discussão é semântica, né, Lu? É uma discussão semântica. Vamos parar para analisar uma coisa. Acho que isso é a coisa mais importante. Quando a gente está falando de uma sociedade moderna, em plena transformação, tá bom? Então, o que acontece é o seguinte, se nós buscarmos algumas teorias de domesticação dos cães, a gente vai ver que 15 mil anos atrás eles trabalhavam, prestavam algum tipo de serviço. Então, até tem algumas teorias muito interessantes que dizem que o desenvolvimento da linguagem humana se deu em função do uso de cães para a proteção das aldeias. Porque daí diminuiu-se o nível de estresse da humanidade, dos nossos ancestrais, e por consequência disso eles se livraram dessa questão de não dormir bem à noite, de passar o tempo inteiro alerta, em estados de medo mais elevados, né? E isso deu condições para começar a se desenvolver a linguagem, né? Então essa organização através daquele momento da constituição da agricultura e por aí vai. Então a gente já vê aí que os animais, que os cães especificamente, eles já desenvolveram um trabalho ao longo da história, né? Consegue compreender isso. E fizeram parte, muitas vezes, da própria organização sociopolítica das comunidades humanas, né?
Certo. Então, eles sempre tiveram inseridos nesse contexto. Sempre, daí a gente vai buscar outras histórias dentro das navegações, o uso de cães ali pela realeza inglesa e uma série de fatores. Mas, de qualquer forma, a gente vê que ao longo da história, os animais prestam um serviço. Então, isso está incutido no DNA deles. Ah, Rafa, mas um vira-lata. De trabalho, velho. Não tem, é da genética. Eles não perderam isso. Eles só perderam a funcionalidade. Né? Isso. Eu gosto de tocar nesse assunto porque as pessoas, né, pensam que os animais acabam sendo explorados, né? Justamente ao contrário disso, né? Tá no DNA desses animais, tá na genética desses animais gostar do trabalho, né? Então, assim, os cães gostam de trabalho. Você pega, por exemplo, os cães farejadores, os cães que trabalham em aeroportos, os cães da polícia. Esses cães, eles sentem prazer em trabalhar, né? Então, assim, eu sou veterinária, né? Para quem não sabe. Então, assim, dentro desse universo, eu já tive a oportunidade de conviver com muitas pessoas, né, que trabalham com cães, que vivem com cães de trabalho, né, que desenvolvem trabalho junto com seus cães. Então, a gente sabe, acompanha todo o processo de saúde, né, de evolução desses animais, e há um processo muito sadio, né, dentro deles. Tanto que quando eles chegam na idade de se aposentar, de parar de trabalhar, para eles chega a ser até um pouco frustrante, né, perder aquele convívio, aquela rotina de rua, enfim, treinamento, né? Então, para o cão aqui tem uma história boa sobre isso. Oi? Tem uma história boa sobre isso. Conta. Então, a gente começou o nosso trabalho dentro das intervenções assistidas por animais com uma Golden, a Lisa, né? Então, como eu fazia o trabalho de treinamento, cuidados da Lisa, ela era de um professor meu da universidade, né? E daí a mãe dele veio a falecer e ele não tinha quem deixar. Ou a Lisa vinha pra gente ou ela ia para Natal. E ela veio pra gente. É a melhor decisão que a gente tomou na vida, né? E a Lisa, a gente iniciou esse trabalho dentro das intervenções assistidas por animais. E o mais engraçado é que o projeto que a gente participava, que é o Cão Amigo e Companhia, aqui de Curitiba, que inclusive quem tiver interesse está com inscrições abertas para a seleção, né? Já aproveitando aqui, fazendo um jabazinho. Já fazendo um jabazinho. E aí o que acontece é o seguinte, o uniforme ele é azul e uma bandana. O que acontecia? Então, quando a minha esposa, né, a Nath, ela se preparava para ir fazer a intervenção, ela se arrumava de azul e já descia com a bandana, né, ou já chegava do quarto com a bandana, colocava na Lisa e saía trabalhar. E isso foi ao longo aí de 8 anos, mais ou menos. Só que a Lisa chegou ali mais ou menos com 10 anos, ela já estava muito estafada do trabalho. Então, a gente sentia, quando ela chegava em casa, ela tinha que descansar 2 dias, 3 dias. Extremamente difícil para ela, estava sendo, e daí a gente resolveu aposentar ela. Meio que empiricamente, falamos, não, chega, tá bom? Aí a Natália continuou fazendo o trabalho de voluntariado com o Messi. Aí ela se vestia de azul, pegava a bandana e ia sair com o Messi, né? O que acontecia? A Lisa ia atrás. Não vou trabalhar. É isso mesmo. Como assim? Como assim? Como é? Você se vestiu de azul, é trabalho, minha amiga. Vamos lá. Então, isso fica incutido na cabeça do animal, fica estabelecido na cabeça do cão. E por quê? Porque eles são naturalmente animais que gostam de trabalhar. Isso. Cada um com a sua especialidade. É que nem a Cacau, né? A Cacau, ela bota o colete dela, ela sabe que ela tá em trabalho, né? Então, eu tenho meu filho autista, o Rafael também conhece o Pedro, né? Quando a gente tá num ambiente onde a Cacau tá junto e o Pedro, nesse local tem uma piscina e o Pedro entra na piscina, a Cacau não pensa 2 vezes, ela entra na piscina junto
né? Fica próxima do Pedro e em algum momento ela tá sempre puxando o Pedro para a borda da piscina, né? Quando ela percebe que ele precisa de algum auxílio, de alguma ajuda. Então, assim, é involuntário isso no cão que trabalha com terapia assistida, né? No cão que desenvolve isso. E como é que para a gente poder chegar no teu trabalho, que é um trabalho de grande impacto social, de grande impacto, enfim, emocional, e ele traz uma solução. Acho que é um problema de saúde pública também. Então, assim, eu quero falar um pouquinho do teu trabalho, mas vamos falar um pouquinho desse treinamento desse cão que vai fazer essa terapia assistida. Então, o que acontece é o seguinte, em relação a treinamento, tá bom? O mais importante é que o processo ele seja iniciado de forma muito pragmática, certo? A gente tem uma tendência, na hora da seleção, colocar muita emoção, né? A gente tem que lembrar que cães que estão envolvidos no trabalho, eles geram custos, certo? E eles geram uma expectativa enorme, seja em qual stakeholder que esteja envolvido no processo. Seja no terapeuta, seja no educador, seja na clínica que deseja fazer o processo. Então, o que acontece? As expectativas elas são muito altas e os aparatos técnicos eles são poucos. Então, o que acontece? Essa é a primeira situação que a gente precisa observar. E aí, o que acontece é o seguinte, quando nós temos uma seleção genética de animais que já trabalham, de animais que já têm uma certa docilidade, que já têm uma sociabilidade, que já têm um histórico de boa execução de trabalho, e esse animal deixa descendentes, fato é que a gente está trabalhando com uma parte genética, né? Então, isso é o primeiro momento. Então, dentro dessa situação, onde você começa a seleção do animal, você já consegue fazer uma preparação já na gestação. Já começa a fazer um trabalho na gestação. E tem alguns testes que são realizados com 1, 2 e 3 dias de vida com o cão. Muito interessante. Já lá, neonato. Né? Então, você já consegue ter algumas percepções. Existem alguns processos que são feitos para uma socialização, como que eu posso dizer, um desenvolvimento, aí a gente já começa a relacionar o autismo, um desenvolvimento neurosensível do cão. Então, a gente tem alguns processos que nós fazemos, e lá quando o cão chega no final de 7 semanas, nós temos a aplicação de mais testes. Aí a gente vai ter um arcabouço de informação que prevê uma tendência de possibilidade. Certo? E aí, então, por volta dos 2 meses, você consegue fazer a última testagem para dizer, não, esse cão tem tendência a ser um cão terapeuta, certo? Isso, você consegue ter uma visão de que esse animal pode ser um terapeuta, ou pode ser um cão de serviço, especificamente, ou pode ser um animal de apoio, enfim, você já tem ali uma característica pré-determinada, você já tem uma programação, certo? Entendi. E depois de você saber que você tem essa programação, você tem que ir para a luta, você tem que ir para o uso desse animal. Que daí começa o processo de socialização. Dentro dos cães de serviço, existem as famílias socializadoras, né? Um exemplo aí que nós temos um exemplo que nós temos aí é da Ana Hickman, que sempre pega um cachorro do Instituto Magnus para fazer a socialização, né? Fica lá com ela 1 ano o cachorrinho, né? Uhum. Então, o que acontece? A Buda aqui está perguntando, mas é uma certeza ou não? Na verdade, a única certeza que nós temos é que nós fazemos o trabalho testado e tabulamos, certo? Não é uma certeza. Mas
A gente tem os históricos estabelecidos, então eu adoro contar história. Você me perdoa, Lu. Não, Que mas a gente vive... contando história que as pessoas acabam, né, entendendo o processo, como é que funciona, é muito legal. Aqui eu sou meio caipira, eu gosto de contar um caos, tá bom? Então conta um caos. Um exemplo do Pinhão, que é o nosso labrador. Uhum. Nasceram na ninhada 10 cães. 10 cães. Todos foram testados, todos ali nessa tabulação deram super bem. Ótimo. Certo. Aí o que acontece? O Pinhão vem para nós, aí nós temos a irmã dele trabalhando, que é a Canjica, que trabalha no Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos um outro irmão dele, o Odin, que trabalha com educação assistida por animais, né? Nós tivemos um outro irmão dele que foi trabalhar no Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, né? E aí o que acontece? Foi uma ninhada maravilhosa, né? Mas a gente teve daqueles elementos ali também uns que foram para ser pet. Então o que acontece? Logicamente, então havia esse histórico e a tabulação e as informações que esses animais tinham perfil. Se vai dar certo ou não, é uma outra história, certo? Porque daí a gente entra em outras questões, que é justamente que está relacionado à ontogenética desses animais, que é a constituição acerca de eventos, experiências, o aspecto de treino, as informações advindas acerca de uma série de estimulações que eles vão sofrer invariavelmente porque eles vivem no mundo real. Sim, né? sim. Então, o que acontece? É garantido? Não. Mas, até o presente momento, com os testes, você tem uma possibilidade enorme de ter este animal em labor num breve período de tempo. E as coisas aí eu acho que é muito importante. Eu acabei de conversar com uma senhora de Brasília, né? E ela tem uma filha autista de 11 anos. Certo. E ela estava conversando comigo que ela quer que o cachorro que a menina já tem, que é um Staffordshire Terrier, é um Staffordshire Terrier, seja o cão de serviço para a menina autista. Aí o que acontece é o seguinte, o que precisa ser feito nesse processo? A gente já tem o vínculo humano-animal construído com essa criança. A gente já tem esse cão socializado. A gente já tem essa construção da família multiespécie. Não é só encaixar o aparato técnico e fazer avaliações? Sim, é até mais simples agora. Até mais simples. Então são processos diferentes, um não exclui o outro. Se uma pessoa deseja fazer por um caminho, ela vai por esse caminho, não tem problema, existe esse processo, né? Se ela deseja um outro caminho, vai por esse outro caminho, não tem problema nenhum. Então, o que acontece? Eu acho que a gente acaba construindo determinadas estruturas muito fixas que se incutem socialmente e na nossa cultura. E daí você não pode sair da cartilinha. Segue a cartilinha que a cartilinha dá certo. E nada melhor do que o trabalho com o autismo, com o trabalho que não existe cartilha. Isso! Não existe cartilha! Não existe cartilha, Então o que acontece? O que nós fazemos é processos. E no final desses processos nós temos as tabulações, as informações e tudo por aí. E aí é que entra essa situação do cão de abrigo. Porque muitas vezes a gente não sabe o histórico de vida pregressa daquele cão. Ele pode ter sido super socializado, ele pode ter sido super bem, coisa e tal, e a gente não sabe como que ele foi parar no abrigo. A gente não sabe.
E aí, o que acontece? O que a gente pode saber? Que a partir do ponto que nós aplicamos os testes e identificamos o perfil, nós podemos incluir ele num programa de treinamento para tirar conclusões. É isso aí. É isso. Ah, isso dá certo e vai resolver o mundo? Não. Mas é uma ferramenta. Cabe a cada um analisar e ver se é válido ou não. Se está dentro do teu trabalho ou do seu desejo de realização. Mas o mais importante é a gente ter a ferramenta, o instrumento. É isso aí, iniciar esse processo, né? Então, assim, a minha vida com a do Rafael, ela se encontra justamente no desenvolvimento do meu trabalho de doutorado, onde eu trabalho com reabilitação comportamental, isso nos anos de 2016 até 2019, com reabilitação comportamental de cães de abrigo, com o objetivo de aumentar a taxa de adoção desses animais e diminuir a taxa de devolução. O Brasil hoje sofre um problema muito grave, muito grande de cães abandonados, de cães de rua, né? Um crescimento desordenado e totalmente descontrolado desses animais, certo? Nas ruas. E isso representa no Brasil hoje um problema de saúde pública. E na tentativa de diminuir esses animais nas ruas, né? Esses animais acabam sendo resgatados por protetores, né, independentes ou por ONGs, e eles saem das ruas e vão parar nos abrigos. A gente precisa entender que o abrigo para o cão, ele tem que ser um local de passagem, não um depósito, né? Então, quando eu trabalhei com essa questão da reabilitação comportamental, é porque a gente precisa trabalhar essa sociabilização, reintegrar esse cão na sociedade para que aumente as chances dele ser adotado. Ele já não é um cão com um estereótipo que agrada a muitas pessoas. Eles geralmente pesam mais de 10 quilos, eles têm um porte médio, já tem mais de 1 ano e meio, 2 anos de idade, a maioria deles, né? Hoje, 95% dos cães de abrigo giram em torno de 1 a 6 anos de idade. E aí, a gente precisa trabalhar com esse processo de realocação desses animais na sociedade, né? Então, foi aí que o Rafael veio me auxiliar, veio me ajudar em todo esse processo de treinamento. E eu terminei o meu doutorado e o Rafael inicia o mestrado dele trabalhando com o treinamento de cães de abrigo para cães de apoio, voltados principalmente para autistas. Seria isso, Rafa? O objetivo é que esses cães eles estejam alocados nas intervenções assistidas por animais, não especificamente com autistas. Mas quem se beneficia mais das intervenções assistidas por animais, né, geralmente na terapia assistida por animais são os autistas, né? Então acaba havendo essa situação de que a gente acaba, para facilitar um pouco toda a estrutura narrativa da questão, a gente acaba chegando nesse ponto, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que o mais importante é quando a gente retira um pouco os rótulos e fica especificamente, cara, os cachorros conseguem ajudar. Os cachorros conseguem ajudar. Conta um pouquinho disso. Um cão que está num abrigo, isso que você falou, essa página em branco. Você conheceu esse cão, tipo, há 1 ano atrás. Ele tem lá aproximadamente 2 anos de idade. Você tem uma página em branco desse cão. Daquele dia para trás, você não sabe nada da história dele. Você não sabe quem é pai, quem é mãe, genética. Você não sabe se ele passou fome, frio, sede, se ele apanhou. Você não sabe nada. Ali você faz a testagem, identifica e aí você inicia um processo de trabalho. Qual que é o resultado que você está tendo? Eu sei que você já está na fase de conclusão do seu trabalho, né? Qual que é o resultado que você está tendo? Quais foram as adoções que você fez? Se você tem animais para fazer doação agora, como é que está esse processo, né? Vamos falar um pouquinho. O cão de abrigo, ele pode ajudar a terapia? Ele pode ser um cão de terapia? Pelos resultados, pode. Pelos resultados, pode. Uhum. Dentro da nossa amostragem, nós chegamos a 20% destinado para intervenção assistida por animais, certo? Então, cães com perfil, com capacidade com treinabilidade para essas ações.
né? Logicamente, são cães que estavam há muito tempo distantes da sociedade e precisam de uma ressocialização. E a partir desse ponto da ressocialização é que você começa a reprogramar o treinamento. E isso foi muito interessante porque a gente na quinta-feira passada, olha que interessante, quinta-feira passada, nós entregamos o Joy. Foi para uma clínica em Mafra, Santa Catarina, chamada Neuron. E daí ficou Neuron Joy. Neuron, né? Joy. Isso, ficou o Neuron Joy. E o mais engraçado é o seguinte, porque a gente fez todo um processo de manejo clínico, né? A gente fez todo um processo de microchipagem, aí a vacinação, vermifugação, toda a parte clínica. E daí a gente pensa em esferas do bem-estar animal. Ajeitou, tá legal. E agora o que esse bichinho é? Aí a gente começa a fechar a boquinha e olhar para o bicho. E ver quais são as preferências dele. Então o Joy, por exemplo, ama a bolinha. Ama a bolinha. Você já viu aquela raça mix Labradoodle? Ele é igual um Labradoodle. Então dá para falar que ele é um Labradoodle ali, tipo Stray Dog, né? Dá para dar uma... E aí o que acontece? Ele ama a bolinha, ele ama trazer a bolinha, ele ama iniciar, ele tem muita ativação. Esse é o perfil dele, né? E faz uma semaninha que ele tá lá. Olá, Então, pouquinho tempo. Tô lendo a mensagem da Duda Almeida. Ama mesmo. E agora acabou o povo. Acho que foi ela que acho que é da clínica de Mafra lá que adotou ele, né? Isso, então, a Duda trabalha, né? A Eduarda, ela trabalha com essa questão neurológica, de reabilitação neurológica em Mafra. Tem uma clínica, então trabalha com crianças autistas, adultos que sofreram traumas neurológicos e uma série de coisas. E o objetivo é a inclusão do Joy não só para as crianças autistas, mas para todo o contexto da clínica, né? E aí o que acontece? Ele acabou de chegar, então ele está num processo de adaptação. Isso é importante dizer também, né? Eu que trabalhei com adoção de cães muito tempo, as pessoas passam 48 horas, elas, ele não está se adaptando. Eu digo, não, espera 90 dias, é no mínimo 90 dias a adaptação de um cão, né? Então, assim, nos primeiros 30 dias, os primeiros 15 dias ele está conhecendo, depois de 15 dias ele inicia, agora ele vai ser quem ele é depois de 60, 90 dias, né? Então, mas Lu, você não pode falar isso que a Eduarda tá vendo a live e eu tô enrolando ela. Porque senão eu vou ter que ir lá para buscar o cachorro. Não, Eduarda, não desiste não, Eduarda. Não desiste não. É um processo que é muito recompensador. Muito recompensador. Não, Ó, eu gosto assim, eu gosto de trabalhar com exemplos, tá bom? O Messi, né? O Messi que veio pra gente, coisa e tal, e não sei o que. A gente selecionou, foi tudo certo. No dia que ele chegou pra gente, ele não estava acostumado a andar de carro. Vomitou no carro, ficou malzinho, daí não se sentiu bem. Daí eu falei, sabe de uma coisa, eu vou dar uma voltinha com ele. Era final do Campeonato Brasileiro. Soltaram fogo pra tudo quanto é lado. Cara, o bicho ficou doidaço. Foi todo um processo, coisa e tal, não sei o quê. Um ano depois, ele estava equilibrado. Totalmente equilibrado e preparado. Aí foi esse foguete que foi o Messi nas intervenções assistidas por animais. Então, mas o que eu diria para a Eduarda, por exemplo, ela que trabalha com autista, eu sou mãe de autista, eu vou dizer, né? A gente sempre fala para as pessoas, é um processo a ser construído. Os terapeutas falam para nós, pais, né? Tem que ter calma, tem que persistir. É um processo, é muito tempo para atingir um resultado esperado, né? Que às vezes também não é tão grande. Mas, enfim, a mesma coisa é o cão de abrigo que está se tornando um cão terapeuta, que está entrando num novo lar, que está desenvolvendo uma nova convivência, uma nova experiência. Também é um processo de construção. E aí o Rafa, como treinador, também pode dizer, a gente tem técnicas, né, Rafa, de contracondicionamento, reforço positivo, né, para
enfim, trazer esse cão e adaptar ele para a situação que ele está, né? Então, eu acho que é um trabalho de médio a longo prazo, mas ele é um trabalho recompensador, sem sombra de dúvida, né? Eu acho que é tão gratificante quando você vê, quando, né, os terapeutas veem um paciente tendo um resultado esperado, né? É um trabalho de formiguinha, mas no final sempre conseguimos ótimos resultados. Isso mesmo. Isso. Na verdade, assim, o aspecto técnico e de treinamento, ele é relativamente simples. Ele é relativamente simples. Eu acho que o mais difícil é a gente compreender e ser empático com o animal, né? Como eles são seres que não são linguísticos, a vida não tem exatamente o mesmo significado para o humano que tem para o cachorro. Então, o que acontece? Para eles não entendem muitas coisas. Então, existem os processos adaptativos. E daí, falando do exemplo do Joy, o Joy é um cachorro que ele tem uma característica cognitiva muito interessante. Ele é muito observador e tem muita ativação. Então, quando ele não conclui uma tarefa, ele fica confuso. Entendi. É muito interessante. Quando ele não conclui um ciclo. E daí, não é fazendo um comparativo, tá bom? Com a criança autista. Mas fazendo um comparativo em termos neurais. Há muita semelhança. Há muita semelhança. Então, eu gosto muito de falar, não está aqui meu livro, mas eu gosto muito de falar para as pessoas que querem trabalhar com animais e autismo, leiam Temple Grandin. Assistam o filme também, né? Assistam o filme, né? Temple Grandin é uma veterinária zootecnista autista. Hoje ela deve estar com 75, 76 anos. E ela foi uma das grandes revolucionárias do bem-estar animal, principalmente em bovinos, quando ela descobriu, né, isso há 50 anos atrás, quando ela descobriu que os animais iam para a linha de abate e sentiam medo, e que ela tinha uma alta habilidade em trabalhar, em visualizar ângulos, né, medidas, né, e ela teve a brilhante ideia de alargar e mudar um determinado corredor que o bovino passava, e aquilo diminuía total o estresse do animal, e os animais não empacavam ali, eles seguiam o fluxo, porque do jeito que estava fazia um sombreado e o animal ficava com medo, né? Os bovinos ficavam com medo, enfim. Ela é uma autista de alta habilidade e uma pessoa incrível, assim. Eu tive o prazer já de ouvi-la falar pessoalmente. Então, é isso que você falou. Quem quer trabalhar com animais e com autismo tem que ler a história da Temple, tem que ver o filme, tem que ler o livro. Ela é realmente uma pessoa incrível. Eu acho que é muito legal, assim, pelo menos para mim foi muito revelador uma coisa, né? Que vendo dessa maneira, eu construí um método empático. Então, agora entra aqui o lado cientista maluco. Né? É você mentalizar que você está na cabeça do cachorro. O que ele está vendo? O que ele está ouvindo? O que ele está sentindo de cheiro? Para onde ele está olhando? O que está acontecendo? Qual que é a dinâmica que está acontecendo da memorização deste evento na cabeça dele? Certo? Então, o que acontece? Isso agora, ele deu um salto quântico no meu trabalho. Que é justamente assim, ó, cara, você criou o processo empático com o animal. Então, o que está acontecendo com esse bicho? E aí, o que acontece? A coisa flui, porque daí você começa a compreender o mundo deles, né? A gente tem uma palavra que a gente usa, que é um else, né? Que é o mundo interior do animal e como que ele se relaciona com o mundo exterior. Né? Então, essas situações, assim, eu acho muito importante quando a gente consegue colocar. E essa percepção eu coloco quando eu estou também trabalhando com um autista. Quando eu estou trabalhando com uma pessoa TDAH, quando eu estou trabalhando com um neuro atípico, né?
Porque daí o que acontece? Você consegue fazer esse processo de que o indivíduo que está na sua frente não está entendendo o que está acontecendo, não está compreendendo. Então, se eu me coloco na situação do ser inteligente, eu preciso ser analítico. Eu preciso ser um pouquinho mais lógico. Eu preciso ser menos randômico na minha comunicação. Eu preciso ser mais inteligível para aquele indivíduo. E não Até do porque ponto de... Até porque comunicação não é o que eu falo. Comunicação Exato. é o que o outro entende. Se o outro não está entendendo o que eu estou dizendo, eu não sei me comunicar, entendeu? Exatamente. E se eu sempre estou falando com uma pessoa neurodivergente, com uma pessoa neuroatípica, eu tenho que me adaptar para que eu possa me comunicar com ela, para que ela possa entender o que eu estou dizendo. Né? Então, é isso que é inclusão. Né? Isso que é inclusão, na verdade. Né? Então, é eu me colocar no lugar do outro, dentro dessa situação, e dizer, eu vou fazer com que, eu vou aprender, eu vou me adaptar para que o outro entenda, né? Quando, na verdade, as pessoas pensam totalmente ao contrário, né? Eu preciso que essa criança entenda o que eu estou dizendo. Não, é o contrário, né? Você tem que se fazer entender, né? E o mais engraçado de tudo isso, sabe quem que se beneficia mais dentro desse processo? Nós, típicos. Eu mesmo, você mesma. Isso né? Consegue eu não sei, né? Mas consegue evoluir de tal maneira nessas questões que são tão em voga hoje num mercado como que é? De soft skills, né? De inteligência emocional e não sei o que, e todas as florzinhas do Philip Kotler e por aí vai, mas a prática é essa. A prática é essa. De você conseguir ter um desafio efetivo, se colocar no lugar do outro e compreender quais são os mecanismos efetivos que controlam as suas emoções e a tua capacidade comunicativa. É isso aí. Então, o maior beneficiado é quem trabalha com isso. E o cão entra nesse processo, na sua opinião, fazendo qual link, né? Então, o que acontece é o seguinte, os cães eles funcionam como se fossem catalisadores sociais. Né? Então, o que acontece? Eles facilitam muito isso. Mais um exemplo. Rafa... Conta um caos. Final do ano. Contar mais um caos. Final do ano, eu fui levar o Pinhão para... A gente ia dar uma entrevista na TV, daí queriam gravar no Barigui, né? Falei, beleza, vamos lá. Daí a gente combinou no Barigui. Daí eu cheguei no Barigui, a equipe da televisão ainda não tinha chego. Barigui lotado, um monte de gente andando, sábado de manhã, né? Eu soltei o Pinhão, fiquei brincando com ele, etc. De repente uma senhora, né? Uma mulher, né? Já veio direto nele e já começou... Ai, que saudade da minha cachorra e não sei o que, eu tenho uma... Ela ficou meia hora me contando a vida inteira dela. E eu fiquei quieto. Não, falei, só. E ela ali falando. Se eu pedisse a senha do cartão, acho que ela me entregava. O cão tem esse poder, né? O cão, ele cria relações sociais. Eles criam isso. Eles criam. A gente pode observar, por exemplo, assim, quando tem um encontro de raças. Quantas pessoas se vinculam? Quantas pessoas... Isso. Você vê hoje, por exemplo, assim, um fenômeno das redes sociais é os TikTokers, Instagrams de cachorro. Que as pessoas... Elas se relacionam com isso, é engraçado, é divertido, faz parte da vida das pessoas. Desculpa. Então eles criam esses vínculos sociais e eles potencializam justamente num momento onde a gente perdeu muito isso com a pandemia. Certo. Então o que acontece? Eles estão com a faca e o queijo na mão.
a gente está aqui trabalhando para que a gente consiga desenvolver um trabalho de médio e longo prazo para que esses animais consigam sair debaixo do tapete, sair daquele esconderijozinho, virem para a sociedade e trazerem justamente isso, o equilíbrio emocional, a capacidade de compreensão, a empatia, a socialização, a condição de comunicação, esses vínculos sociais que, infelizmente, nós tivemos algumas ruscas nos últimos tempos e que daí a gente se perdeu um pouco. Então, eles podem colaborar muito com isso, né? E eu acho que é esse o trabalho, né? Juntar o aparato técnico, científico, conceitual, com uma prática social bem estabelecida e sabendo das limitações que nós temos, mas sabendo que a vontade vem do coração e o resto a gente vai dando jeito. E para a gente finalizar, fala um pouquinho aí, quantos cães você tem para doação, que tipo de cães, que tipo de pessoas que podem adotar esses animais. Deixa um telefone aí para contato. Também quem tiver interesse pode entrar em contato comigo pelo direct, que eu passo o contato também do Rafael ou da Natália. A Natália vai fazer, vou fazer uma live com ela logo mais, para a gente falar um pouquinho sobre todo o processo de testagem, todo o processo de treinamento desses animais, né? Dar algumas dicas aí para as pessoas. E para as pessoas que também querem, né? Assim como essa senhora lá de Brasília, que já tem um cão, que já tem uma criança autista, criada a vínculo, que tem interesse, que também pode, né, entrar em contato, que a gente pode, né, que vocês podem auxiliar, sem sombra de dúvida. Mas conta pra gente aí um pouquinho dos animais que você tem. Eu tô com um caso até, o nome da menina, não vou falar o nome da menina. Ela é autista, tem 29 anos, e ela teve que trancar a faculdade porque ela não estava mais conseguindo ir para a faculdade. E daí ela precisa certificar o cachorro dela para conseguir apresentar na faculdade e fazer todo esse processo de inclusão. E daí uma das coisas que eu falei para ela, eu falei, olha, para mim é muito melhor eu treinar você e você treinar o seu cão do que qualquer outra coisa. O vínculo já existe, a comunicação já existe. Ela só precisa compreender os processos técnicos. Se ela tiver dificuldade, a gente ajuda. É isso aí. É muito mais legal, cara. É muito mais legal. Eu acho que o que você deixa claro aqui, Rafa, com tudo isso que você diz, é que toda situação tem uma saída, né? Toda situação pode ser solucionada. Que a gente não precisa seguir aquela cartilha. Existe uma cartilha, entendeu? Mas o que eu quero dizer é que, se eu não estiver dentro da cartilha, como os neurotípicos, né? Quando eles saem da curva, né? Quando eles estão fora daquele rumo normal, vamos chamar de normal, mas o rumo da maioria, né? Quando eles estão fora, a gente pode seguir fora da cartilha e a gente consegue adaptar. Eu acho que é essa a mensagem que você deixa, sabe? Exato. Não tem essa situação aí, não, vai ser assim, um determinismo da coisa. Não. Até porque se a gente for olhar por trás das estruturas, você vai ver sempre um engravatadinho lá que não sabe nada, arrotando regra e colocando regrazinha no papel. Né? Então menos. Vamos pensar fora da caixa um pouquinho? Vamos lá. E agora falando dos nossos doguinhos lá, tá bom? A gente tá com 3 cães. Eles não têm um perfil de terapia. Nós acreditamos que com um treinamento adequado eles possam trabalhar, perfeito? E nós temos um 4º cão que ele apresenta uma boa situação. Então, eu vou dar o nominho deles. O Caramelito, a Madonna, o Carlos e o Tobias. O Carlos é genial. O Tobias e o Caramelito é o que há. Beleza? O Caramelito parece um linguicinha um pouco mais robusto, todo caramelo avermelhadinho, e daí ele corre, é a coisa mais linda do mundo. Mas ele tem algumas questões em termos de socialização que precisa ser visto. Não é agressivo, não é um cachorro, ele sente um pouco mais de medo, justamente porque ele vive num abrigo, e então ele tem limitações na sua constituição cognitiva em relação a isso.
Mas são cães com muito potencial e que precisam de famílias que adotem eles e que possam trazer essa possibilidade, né? Dentro dessa possibilidade, nós, que somos ali os pesquisadores, que estamos à frente do projeto, nos prontificamos a colaborar com a adaptação, fazer treinamentos, explicações, tudo, presencialmente, e como é o caso do Joy, que foi para a Mafra, online. Então, a gente vai dando jeito. O mais importante é fazer. Certo, maravilha. Deixa um telefone para contato, para quem quiser falar com você sobre esses 4... Só falando rapidinho, esses 4 animais, eles têm mais de 10 quilos, menos de 10 quilos, eles cabem em casa, apartamento, só para ajudar. Ó, o Carlos, ele tem o tamanho de um Border Collie. Ele deve ter em torno de uns 16 quilos. Eu tenho que conferir lá a pesagem deles, tá bom? O Caramelito, ele é um cachorro de porte médio. Ele deve ter o quê? Uns 13 quilos, né? Funcionaria bem dentro de um apartamento, sem problema algum. Agora, se o apartamento for um ovo, daí também não dá, né? Mas também não precisa ser um palácio também, né? É uma situação normal. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte. O Caramelito funcionaria bem. A Madonna também tem mais ou menos o tamanho de um Border Collie e o Tobias, ele é um pouquinho maior. Ele é um pouquinho mais alargadinho. Né? Eu acho que no caso do Tobias seria melhor uma casa, com quintal, um espaço para que ele pudesse ter um pouco mais de liberdade. Mas eu gosto de falar uma coisa. Sabe do que cachorro gosta? É de estar junto da gente. É isso aí. Então, se você mora numa meia água e consegue estar com o teu cachorro, a vida dele vai estar maravilhosa. É isso aí. Esse cachorro, ele faz cerca de 80 a 85% das atividades que ele tem que fazer durante o dia. Beber água, comer, defecar, brincar, tudo na presença de humanos, né? O cão é um animal que gosta de estar próximo dos humanos. Diferente do gato, que é o contrário. 90% das atividades do gato ele faz sozinho, né? Ele já não precisa tanto dessa relação. Ele não depende. Isso não quer dizer que ele não goste de estar na presença de humanos. Ele não depende. O cão já não, né? O cão já gosta bastante. Mas deixa um telefone, Rafa, de contato para as pessoas que tiverem interesse, ou um e-mail, enfim, não sei o que você quiser falar, fica à vontade. Eu vou anotar até aqui enquanto você fala. Dá para me encontrar aqui pelo @meucao.companheiro, né? Segue aí, manda direct, a gente conversa sem problema algum. Quando eu não consigo atender, a equipe atende e me direciona a mensagem. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar meu WhatsApp comercial, tá bom? Tá. Então, é 41, prefixo de Curitiba, 99564 32... 564 32 61. Tá, 99564 3261. Isso. Manda o zap. Se eu não atender na hora, assim que der, eu atendo e dou encaminhamento aí para as situações. Muita gente procurando por conta de algumas informações aí que saíram, né? Do nosso trabalho. Hoje tem gente me procurando do Espírito Santo, Brasília, do Nordeste, tudo para fazer alguns trabalhos aí. Espero que em breve nós tenhamos aí bastante informação e possamos agregar bastante nessa questão, não só dos animais de abrigo, não só das intervenções assistidas por animais, mas todo o conjunto que envolve essas ações. Maravilha, Rafa. Olha, satisfação enorme ter conversado com você. Me coloco aqui à disposição. Só finalizar aqui o que a Duda escreveu. Nós aqui da NeuroOn recomendamos, estamos muito felizes com a oportunidade de ter adotado o Joy. Garanto que ele vai fazer a diferença em nossos atendimentos, assim como já está fazendo na nossa vida. Puxa vida, Duda, parabéns, felicidades. Conta com o Rafa aí, conta comigo também do que precisar. Né? Me coloco aí à disposição também, Rafa, de você. E o que precisar, conta com a gente e vamos dar as mãos aí que a gente tem muito trabalho pela frente. O único problema da pessoa adotar o cachorro comigo é que ela tem que me aguentar. Aí você pode conversar com a Duda.
Tá bom? Manda mensagem. Como é que tá o Joy? Não é como é que tá a Duda, né? Como é que tá o Joy? Isso aí, tem que andar na minha página. Beleza, Lu, muito obrigado pelo espaço. Espero que eu tenha contribuído aí com o pessoal do portal do TEA, tá bom? Muito. Seguimos em frente e conte comigo naquilo que eu puder colaborar. Estarei à disposição. Obrigada. Muito obrigado. Você mais uma vez. Um beijo grande e carinhoso no seu coração. Obrigada a todos aí pela audiência. Uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Tchau, Rafa. Obrigada. Tchau, pessoal. Até mais.